Boa noite, irmãos e irmãs. Uma alegria muito grande, um prazer estar aqui mais uma vez. O texto desta noite encontra-se em Esdras, capítulo 1, versículo 11, versículo 1 até 11, capítulo todo. E enquanto vocês abrem a Bíblia, eu quero saudar aí os irmãos da RCA. Say hello to our brothers and sisters from RCA. You may not know, but I am member of the Classes of Ontario. RCA Classes of Ontario. So we are part of the same denomination. Welcome to Brazil. I'm also here as a guest, a visitor tonight. Abra sua Bíblia então em Esdras capítulo 1 e vamos ler o capítulo todo. Assim diz o texto da palavra do Senhor. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, o rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele. E suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças da família de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa dos seus deuses. Tirou o Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Amém. Você deve estar perguntando: o que é que vai sair desse negócio? O utensílio de prata, um texto aparentemente seco, um texto aparentemente descrevendo apenas um evento, um histórico. O que é que podemos tirar de ensinamento para a nossa vida? Na verdade, para que possamos captar o que está o texto a nos dizer, nós temos que perguntar um pouco da história, o que estava acontecendo neste tempo. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente aprende que por volta de 615 a.C., ou seja, 2.615 anos atrás, 2.630 anos atrás, levantou-se um poder muito forte. Como o Antigo Testamento é a história dos impérios daquela região em relação ao povo de Deus, como eles se relacionaram como o povo de Deus, levantou-se um poder muito forte, chamado Mesopotâmico, localizado no território de onde hoje, em sua origem, no território onde hoje é Irã e Iraque, sob a direção de um imperador meio louco, mas muito poderoso, chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor estabeleceu o poder do seu império por 1.200 quilômetros. Existem 2 rios naquela região ali de Irã e Iraque, o Tigre e o Eufrates. Esquerda é o Eufrates, direita é o Tigre. E aquela área geográfica é chamada de banana fértil, ou crescente fértil, porque tem uma forma de banana, onde há muita água, há muita vegetação e muito desenvolvimento.
E ele subiu com os seus exércitos por aquela terra e foi conquistando tudo. Ele conquistou os pequenos impérios, ou reinos que havia ali. Ele chegou lá até o reino assírio na parte norte, ali dominou. Veio pela Síria, veio pelo Líbano e chegou até Israel. E eventualmente foi até o Egito. Mas em Israel ele destruiu Jerusalém. 615 a.C. E em Jerusalém, de Jerusalém, ele levou volta à sua terra, 1.200 quilômetros de distância, na cidade de Babilônia. Ele levou para a sua terra cerca de 35 mil judeus, que foram como escravos para aquela terra. Não eram escravos como a gente conhece dos navios negreiros, eram os melhores, mais bem apessoados, mais bem treinados, que ele levou para serem funcionários públicos. E não gastar dinheiro pagando salário de ninguém. E não tinham direito de sair dos limites daquela região onde eles foram colocados. Nabucodonosor destruiu Jerusalém, mas não o templo. E ele notou que o templo era muito rico, tinha muita riqueza. Então houve uma crise, nos dizem os historiadores, de cerca de 15 anos depois, uma crise econômica grande, uma calamidade naquela região. E ele lembrou das riquezas de Jerusalém, o que restou no templo. E ele mandou os seus soldados uma vez mais, e ali destruíram o templo. E trouxeram mais 15 mil judeus como escravos, juntamente com milhares de utensílios do templo. Ouro, prata, pedra preciosa. O que havia de valor, ele trouxe para a Babilônia. Nabucodonosor foi um rei muitíssimo poderoso. Quando ele morreu, reinou em seu lugar o seu filho, mas brevemente reinou o seu filho. Seu filho morre, e em lugar do seu filho passa a reinar Belsazar. Este sim, uma tragédia. Se você quiser saber sobre este terceiro rei de Babilônia, que nos traz ao texto desta noite, o nome dele era Belsazar. Vá a Daniel capítulo 5. Um devasso. A moral da nação foi reduzida a zero. Diante da lascidez, diante da falta de moral, diante da falta de pulso de Belsazar, que só pensava em festa, só pensava em bacanal, só pensava em celebrações devassas, como nos diz Daniel capítulo 5, um outro império levanta-se do outro lado do rio, o império persa, ou iraniano. Você vê, quando o Iraque e Irã brigam nos dias de hoje, eles estão brigando há 2.600 anos. Levanta esse império e o texto nos diz que estava sob a liderança de um rei chamado Ciro. Na verdade, o império persa, estamos aqui vivendo 540 mais ou menos antes de Cristo, ele teve 4 reis importantes. O rei Ciro, o rei Dario e 2 reis que têm nomes que valem muito, uma boa ideia para você pôr nos seus filhos ou netos. Xerxes e Artaxerxes. E esse rei Ciro era maravilhoso, um rei poderoso. Enquanto Nabucodonosor dominou o mundo em 1.200 quilômetros, você olhar o mapa daquela região, pense na esquerda, o rei Ciro e Dario, os 2 grandes reis do Império Persa, estabeleceram o reino não somente por 1.200 quilômetros, conquistando tudo que Nabucodonosor havia possuído, mas indo para a direita do mapa até a Índia. Foram 3.600 quilômetros de domínio, ao ponto dele ser apelidado do Senhor de todos os domínios da terra. Mas a maneira como ele conquistou Babilônia foi interessante, porque Babilônia era uma cidade fenomenal. Ainda hoje existe, está as ruínas da Babilônia, ainda hoje existem no Iraque. Ainda tem pedaços da muralha da Babilônia, ainda tem pedaços no templo da Babilônia. Ainda é possível ver a magnificência daquela cidade. Para vocês terem ideia, a muralha de Babilônia tinha 105 metros de altura. Equivale a um prédio de 35 andares na cidade de Manaus. Para sustentar uma muralha dessa, havia uma base de 36 metros de largura. Senão a muralha não aguentaria. Coisa fenomenal. Dizem os historiadores que no topo da muralha dava para passar 3 carros de combate simultaneamente para defender a cidade.
Se um dia você tiver o privilégio de ir a Londres, se é que não foi ainda, e ir ao Museu Britânico, vá no departamento semítico, que são 3 andares, e você vai ver um portãozão de bronze quando você entra no Museu Britânico. Aquele portãozão de bronze foi trazido pelos ingleses que roubaram do Iraque e trouxeram para a Inglaterra. E o portão vai do térreo até o 3º andar, o portão da cidade. Cidade fenomenal. Cidade inexpugnável. Tanto é que o rei Ciro cercou a cidade com as suas tropas, e a gente esperaria que o Belsazar ficasse todo nervoso, botasse os guerreiros em cima das muralhas, mas Daniel capítulo 5 diz que quando o rei Ciro cercou Babilônia, Belsazar convocou 1000 dos seus nobres oficiais, com as suas mulheres e a número 2, as concubinas, para uma semana de bacanal. Ele sabia que não tinha jeito de alguém subir uma muralha de 105 metros, nem escada a giros tinha naquela época para chegar lá em cima. Não tinha como penetrar em Babilônia. Então ele descansou na tranquilidade das grandes muralhas da Babilônia. Só que ele esqueceu que o Nabucodonosor havia no seu gênio planejado uma coisa diferente. Na Babilônia é às margens do rio Eufrates, muita água no rio Eufrates. Babilônia já é no deserto. O rei Nabucodonosor resolveu, num ato de grandeza arquitetônica, transformar a Babilônia num jardim. E aí ele trouxe água do rio, canais que passaram por baixo da muralha. E transformaram a Babilônia no famoso jardim suspenso daquela época. Então Ciro, que era um cara muito bom em tática, viu que não dava para subir pelas muralhas, mas dava para entrar por debaixo. Mandou os seus generais e engenheiros fecharem os canais, que é 1 quilômetro, existem os resíduos deles ainda, 1 quilômetro no norte da Babilônia. Mandou secar. Eu estive na região, o calor que eu peguei lá foi 53 graus. Olha, a vaca lá dá leite em pó. É um negócio terrível, você não imagina. Você imagina, bota a latinha e já manda direto para o supermercado. A água evaporou rápido, em 1 dia ou 2, enquanto os babilônicos estavam enchendo a cara nos seus oficiais e os soldados morais lá embaixo, Ciro entrou por debaixo, a pé enxuto, pelos canais da Babilônia. Isso é história geral. E dominou Babilônia como um todo. Agora ele é o poderoso. 70 anos fazia que Israel estava naquela região. Se você, exilado, escravo, se você ler alguns dos salmos, você vai vê-los dizendo, ele diz, estou aqui às margens do rio da Babilônia, chorando, lembrando de Jerusalém. O anelo deles era voltar, o desejo deles era voltar. Eles ficavam ali, Senhor, quando restaurará a nossa sorte? Quando voltaremos a Jerusalém? Quando veremos Jerusalém mais uma vez? Pois bem, Deus disse, vai ser agora. Porque o texto nos diz que no primeiro ano, depois que Ciro havia se tornado imperador, Deus apareceu para Ciro. O homem mais poderoso da terra, nos diz o verso 2 aí, Deus aparece para ele para que através dele abençoasse o seu povo. Porque Deus é tão maravilhoso que é sempre assim. Quando ele resolve nos abençoar, ele usa até a mula de Balaão. Não é assim? Ele usa crentes e não crentes, amigos e irmãos em Cristo e amigos sem ser irmão em Cristo. Quantos aqui já foram abençoados por pessoas não crentes? Levanta a mão aí. Deus não é bom? Deus é bom demais. E Deus aparece para esse rei ímpio. Os deuses assírios eram inúmeros, e Deus aparece para ele, e ele, pasmem, ele no verso 2, ele confessa essa aparição de Deus. E ele faz uma profissão de fé que ele podia ser batizado na igreja presbiteriana de Manaus. Olha lá, porque ele diz assim, ó, versículo 2, tão certo como vive, como esse Senhor é Deus, o Deus do Deus, o Deus judeu, ele chama Deus de Deus de Deus. Esse Deus dos deuses apareceu a mim. Olha,
ele confessa uma confissão muito ortodoxa. Ele diz que o Deus dos judeus é maior do que os deuses assírios, porque é o Deus dos deuses. Ele confessa que houve um convencimento na mente dele de que o Deus de Israel era o maior de todos os deuses. Isso é uma confissão muito sólida, muito ortodoxa. O verso 2 é muito claro. Aí ele não somente confessa a grandiosidade de Deus, mas ele, o Senhor de todas as coisas, ele diz assim: este Deus de Israel, o Deus dos deuses, é aquele que me fez ser o que eu sou. Meu Deus do céu. Tudo que eu tenho, Senhor de todos os domínios da terra, tudo que eu posso e tudo que eu sou, é por causa deste Deus de Israel. Pode ser batizado, deve ter sido batizado com o Espírito Santo, não é possível uma coisa dessa. Que confissão maravilhosa. E aí, quando eu estava lendo o texto e a coisa veio na minha mente assim de repente, eu fiquei mais maravilhado ainda com a terceira parte da confissão dele. Ele diz assim: esse Deus não só é o Deus dos deuses, não só é aquele que me fez ser o que eu sou, mas me fez ser um missionário presbiteriano. Está escrito lá. Me deu uma missão. Que missão ele me deu? Está escrito lá. A missão de construir para ele uma casa em Jerusalém. Fez dele um missionário. Não é maravilhoso o nosso Deus? 70 anos o povo estava: Senhor, está demais para mim, tem misericórdia, a dor é demais, a ausência dos parentes que ficaram para trás, o que será que aconteceu? A gente não pode sair daqui, Senhor, o sofrimento é grande, liberta o teu povo. E aí Deus vem e usa um ímpio para abençoar o povo. Quando Deus resolve abençoar a gente, Ele usa o que Ele quiser, contanto que a gente seja agraciado por Ele. Agora, se você continuar lendo o texto, tem uma coisa que nos choca um pouco. Porque o verso 5 diz que mesmo a notícia sendo maravilhosa, mesmo sendo a maior boa nova que o povo de Israel podia receber, depois de 70 anos de escravidão nas terras do Iraque e do Irã, mesmo sendo o anelo do coração da nação, quando a notícia é comunicada, tem aquele negativista que não quer saber disso. Porque o texto diz que muitos se animaram. Se foram muitos, é porque tiveram alguns que não se animaram. Você não é assim na igreja? A melhor notícia do mundo e o cara não se anima. Parece que a bateria descarregou. Você bota não tem gente que é negativo demais. Tem gente que você tenta dar uma carga reforçada de 220 e nem mexe a pessoa. A notícia é boa demais, Deus é bom, e a pessoa não se agita, está tão apagada, está tão desiludida, que ela não recarrega a sua bateria e não se anima. Muitos se animaram, mas não foram todos. Meus irmãos, esse texto desta noite trata de restituição. Restituição, porque há a restituição da esperança, a restituição da vida, a restituição da fé, mas há outras coisas que aconteceram lá. Por exemplo, o rei, o imperador, não somente comunicou a boa nova de que Deus haveria de libertar o povo, mas mandou chamar o tesoureiro dele, outro nome bom para o seu filho, Mitredate. Manda chamar o seu filho, o seu tesoureiro, e diz: eu sei que Nabucodonosor tinha um almoxarifado fenomenal. Tudo que entrava aqui ele mandava registrar. Mitredate, me passa um relatório daquilo que foi tirado de Israel, tomado de Israel. Tudo que foi roubado. Ele deu a lista de 5.000 e tantos itens lá. Você pode ler no texto. E aí o rei falou para ele aí: Mitredate, preste atenção. Nós vamos devolver aos israelitas tudo que foi tirado, contado. Não é maravilhoso? A vida é dura para cada um de nós, meus irmãos. Para alguns de nós a maré parece que nunca está para caranguejo.
É uma coisa tremenda, a gente sofre demais, a vida tem roubado muitas coisas da gente. Pois bem, nesta noite, nós vamos sair daqui com a confiança de que tudo que a vida nos roubou, Deus nos restituirá. Louvado seja o nome do Senhor, que esse é o Deus maravilhoso, é assim que Ele trata. Tudo que nos foi tirado, tudo que nos foi tirado, diz o texto. Sabe, você lembra quando você era pequeno, que o pessoal perguntava para você o que é que você queria ser quando crescer? Já viram isso? Lembra? Alguém dizia, eu quero ser policial, quero ser professor, engenheiro, bombeiro, que mais? Médico, advogado, enfermeiro, engenheiro. E para a maioria de nós, a gente fica nessa meleca toda hoje aqui. Fomos nada. A gente tinha alguns sonhos, e os sonhos, a correnteza do rio da vida, a dureza do viver no dia a dia, rouba coisa demais de cada um de nós. Quantos sonhos, quantos ideais, quantas coisas nobres que nós pensamos para a vida, e a gente ficou igual a Carolina. O tempo passou na janela e só Carolina não viu. O tempo passa, a vida vai passando, e muitos dos sonhos são perdidos. A psicologia diz que, e a antropologia diz que há algumas áreas na vida humana que formam a nossa integralidade e que permitem a gente viver com confiança e otimismo, se elas se encaixam. Se as coisas e anelos para cada uma delas não funcionam, são alcançadas, a gente se desintegra, a gente se esfacela, a gente perde a motivação na vida. E muitos dos sonhos nossos se enquadram nelas. Quando eles não acontecem, a gente joga a peteca para o ar e acomoda, e apenas vai levando a vida. O tema de hoje é restituição, meu irmão, minha irmã. Hoje você vai sair daqui sonhando de novo, louvado seja o nome do Senhor. A psicologia fala de algumas áreas, por exemplo, a área pessoal. Para muitos é a área da nossa intimidade e mais profunda, das nossas aspirações mais absolutas, das nossas esperanças mais íntimas, aquelas que a gente guarda para a gente. Nós temos os sonhos para a vida, às vezes ele não fala para ninguém, nem para Deus, pensando que ele não vai saber, ele sabe, mas a gente guarda com a gente aquelas coisas que ninguém nunca soube, mas a gente sempre quis ter. Mas a gente deu umas tentativas, uns planozinhos pilotos aqui e acolá, um fracasso. As aspirações e os ideais foram embora. Eu vejo lá nos Estados Unidos, brasileiros vão lá com aquele sonho de comprar a Disney, no final não conseguem comprar nem um ingresso para a Disney. E ficam frustrados, tristes, as coisas, meu Deus, quantos sonhos são perdidos nesta área pessoal da nossa intimidade. Julgamos fracassados muitas vezes. A outra área é a área familiar, porque se der certo a área pessoal, as coisas começam a acontecer, você se entusiasma e vai para frente. Mas na média não é isso que acontece. A área familiar, enquanto a área pessoal é a área da nossa intimidade, aspirações e esperança, a área familiar é a área da nossa estabilidade, do nosso pertencimento, do nosso refúgio. É onde é o nosso ninho de segurança, nossos filhos, nossa esposa, nosso esposo. Eu recebi uma cartinha de uma mulher, um e-mail dizendo assim: pastor, me ajude. Eu falei, mas por quê? Minha irmã, depois eu falando com ela, falou: meu marido me trata como um posto de gasolina. Aí eu ainda brinquei com ela, falei, mas é aditivada? O que é que está acontecendo? Ela falou: só vem em casa para comer, sexo e lavar roupa. Ele só vem em casa para se abastecer. É talvez a realidade de algumas irmãs aqui que casaram com aqueles sonhos de príncipe encantado e descobri que tem um sapo na cama, que abusa de você. 17% dos lares evangélicos há abuso nessa área em particular. Eu entrei numa casa, tinha um imã na geladeira dizendo assim: Deus mandou que nos amássemos, não que nos amassemos. Não é duro? Eu era pastor em Araraquara, entrou uma senhora da igreja com o marido dela que era vereador, ele não era da igreja. Baixinho, os dois baixinhos, entraram assim, na minha frente.
e vieram para aconselhamento conjugal. No que ele abriu a boca, eu perguntei: o que está acontecendo? Ele falou: isso. Ela meteu-lhe um murro no rosto. Eu falei: meu Deus do céu, eu nunca vi uma coisa dessa. Só que ele não se fez de rogado, meteu um murro nela. Eu falei: meu gabinete não é ringue. Se vocês quiserem brigar, vão lá para fora. Não é que eles foram? E eu fiquei 5 minutos ali ouvindo pá, pá. E eu falava: vou ou não vou? Vou ou não vou? Vou lá, entro no meio. Eu falei: vou nada. Vou levar e sobrar para mim, eles que se virem. Era uma coisa terrível. Depois de uns 5 minutos, eles entram na minha sala. E aí senta lá com o rosto vermelho de vergonha e de pancada, os dois. Aí senta lá, e aí ela olha para mim e fala: pastor, tem jeito para a gente? Eu falei: minha irmã, falar a verdade, jeito tem, mas só se Deus usar, no caso de vocês, o poder que criou o universo. Porque foi só o que criou a terra, tem que ser o que criou o universo. E sabe, meus irmãos, o Deus da restituição usou o poder do universo. Não é que eles voltaram a ficar amigos um do outro, gostar um do outro, viver como marido e mulher. Ele se converteu e agora começaram a igreja na casa deles. Hoje foi organizada a igreja de Américo Brasiliense. Deus é bom demais. Mas quando essa área está complicada, é complicado demais, não é? Meu caso, eu saí do Brasil, fui ser pastor, plantador de igreja no Canadá com a Reformed Church in America. Fui lá. Saí de uma igreja grande, 300 adolescentes, levei comigo minha esposa e meus 3 filhos. Eu não perguntei se eles queriam ir, foram. Um tinha 13 anos, o outro 11, e o de 9 anos, o André. No domingo você tem 300 adolescentes com ele. No domingo seguinte você está num país onde não tem ninguém, porque fomos começar do zero. Forcei meus filhos a serem adultos antes do tempo. O neto mais velho virou ministro de louvor da igreja. A igreja era a gente. E mais uns 2 ou 3 foram aparecendo no começo. O Timóteo, do meio, virou baterista. E era aquela coisa horrível. No final até que melhorou, mas o André só dormia. Gordinho, só dormia, não fazia, era muito pequeno. E eu corri feito um desesperado naquela cidade, atrás do povo, porque tudo que você se envolve, você tem a sua autoimagem também, sua reputação que você quer preservar, e pastor, bem-sucedido, etc. E a honra de Cristo. Então eu trabalhava, procurando os filhos dos outros, e esqueci meus filhos. 3 anos e meio depois, meu filho já estava no 2º grau, filho do meio, o Timóteo. E eu chego em casa e meu filho era outro, vestido esquisito, a maneira de falar esquisita, me confrontou. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Foi agressivo comigo e eu perdi a paciência com meu filho. Mandei-lhe uma. E subi para o andar de cima da casa, lá em Mississauga, e o vale da sombra da morte chegou sobre mim. Porque por 2 horas a única coisa que eu fiz foi chorar. Falei: meu Deus, não é possível. Quando esse menino foi para nascer, eu dediquei ao Senhor. Eu disse: esse vai ser para a tua glória. Agora eu estou aqui, Senhor, fazendo a tua obra. E olha aí, eu estou perdendo o meu filho. Ele está agressivo, palavras estranhas, atitudes estranhas. Meu filho todos lá em casa, meus filhos são mais altos do que eu. Eu podia ter levado uma dele. Ele é atleta, jogava basquete, aquele negócio. Eu falei: eu me recuso a perder meu filho. Chorando lá naquele quarto sozinho. 2 horas depois entra a minha esposa, abatida, porque ela viu toda a cena, e senta lá, ajoelha comigo, chora comigo. E eu disse para ela: Amélia, eu me recuso a perder o meu filho. E ela falou: o que é que você vai fazer? Eu falei: nem que a igreja feche, minha família não vai fechar. Eu vou grudar nele. E eu grudei no meu filho.
Meu filho chegava para mim e falava assim: pai, eu vou ao cinema com meus amigos, tudo bem? Eu falei: tudo bem, vamos. Aí ele falou: mas pai, são meus amigos. Eu falei: filho, você não tem nenhum amigo mais chegado que eu. Vamos, deixa eu ir junto. Vamos. Aí outra semana ele chega: pai, eu vou bater uma bolinha de basquete com meus amigos. Eu falei: bora. Meus amigos, pai. Filho, eu sou o seu melhor amigo. Grudei no meu filho, grudei no meu filho. A gente pensa que os filhos da gente acham ruim, é o que eles mais querem. Nós somos pais e mães, e pais principalmente, muito ausentes da vida dos nossos filhos. Depois fica reclamando. Eu grudei nele. E eu grudei. E ele amou aquilo ali. No começo ele disfarçava, porque ele não estava esperando, era a segunda milha, a milha do inesperado. E meus irmãos e minhas irmãs, eu ganhei o meu filho de volta. Aleluia. Hoje é o filho mais próximo que a gente tem. Pediu para mudar para a cidade dele, para ficar perto dele. A minha netinha mais velha, ela ligou para mim, a Daniela, uma certa ocasião, e disse assim: vovô. Bom, quando um neto liga para a gente e fala vovô, você já vai dizendo: pede o que quiser, querer. Vovô, fala minha netinha. Ela com aquele inglês, português macarrônico que ela fala inglês. Falou: vovô, entreguei meu coração a Jesus. A neta, filha de um filho que eu quase perdi. Deus é bom demais, meus irmãos. Quando Deus resolve restituir, Ele restitui tudo que nos foi tirado. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira, ninguém dormiu ainda não? A terceira, eu estou aqui olhando a hora, porque só tem mais 5 minutos, me disse o meu querido pastor. A terceira área é a área dos relacionamentos, que é a área das nossas influências, do equilíbrio, da autoimagem. Quando nós não estamos muito bem uns com os outros, como é difícil, a gente não dorme direito, não come direito. Agora, se a gente for muito safado, a gente come direito, dorme direito, o outro que não durma. Mas fica mais uma pessoa razoável, é diferente. A gente se sente mal, não poder olhar o outro no olho. Quando ela não vai bem, tudo complica. Se vai bem, a gente caminha para frente e melhora, porque a gente está em paz. A quarta área, vou correndo aqui, a área profissional ou ministerial. É a área dos nossos feitos, nosso propósito, nosso legado. Quando ela não vai bem, a gente se desencoraja. Quantos aqui já tentaram abrir um pequeno negócio e deu para trás? E aí não tem mais coragem de começar nada. Você acha que é um fracasso, você apenas vai levando a vida. Meus irmãos, quando a Apolo chegou na Lua, foi depois de 563 vezes fracassada. O fracasso é parte do acerto. Ele não acerta na primeira vez. Até o Santos Dumont tentou várias vezes antes de conseguir voar lá seus 200 metros. Quantas vezes ele tentou voar e a coisa não andou? Mas quando a gente tem ali, põe a esperança, agora vai, e a gente começa alguma coisa na área profissional, fala para os outros, e de repente você tem que fechar, você sente um zero à esquerda. Quando vai bem, você se torna coaching os outros. E finalmente, a área espiritual, que é a área mais profunda dos nossos valores absolutos, onde a gente dá a vida e a morte por ela. A gente faz os compromissos com Deus de santidade, só para quebrar na primeira vez que a gente é tentado. E aí a gente vai no confessionário, no nosso padre evangélico, que é o espelho, e a gente olha lá, e a gente se olha na frente do espelho e diz: que coisa terrível eu sou, que coisa miserável eu sou. Meu irmão, minha irmã, a vida é dura, aí está a realidade dela. Mas a boa notícia desta noite é que quando Deus resolve agir, aquilo que a vida desconcertou em nós é restituído na sua plenitude, é contado. Quando Deus resolve agir, este é o ponto-chave. Chegou o momento, Deus disse: é agora. E ele usou esse rei ímpio para que isto viesse a acontecer. E quando Deus resolve agir, Ele não devolve só aquilo que foi tirado, mas Ele devolve com o superávit, o plus. É verdade, porque o texto, versículo 8, o rei diz assim, presta atenção:
não somente devolvam-me eternidade tudo que foi tirado, que está registrado no almoxarifado, mas se vocês por aí tem um judeu ao seu lado, e ele vai embora, junto com a saída dele, dá comida, dá bens, dá ouro, dá prata, dá tecido, faz ele levar abundância para onde ele for. Que coisa fenomenal. Deus devolve tudo e devolve tudo com um plus, porque onde abundou a tragédia, superabunda a graça. Deus é um Deus maravilhoso. É verdade que o tudo não é o tudo absoluto, é o tudo existencial mais profundo, porque já tinha gente que havia morrido ali, gente que perdeu pai, perdeu mãe, 70 anos, não tinha como devolver o tudo literal, mas Deus promete devolver tudo que a gente precisa para levar uma vida equilibrada, para a gente levar uma vida honesta, para levar uma vida feliz, saudável. Ele é o Deus de toda restituição. Deus devolve a nossa honra. Deus é maravilhoso. Olha, irmãos, quando eu saí do Brasil, vai preparando o vídeo, por favor, aí, que vem logo em seguida. Quando eu saí do Brasil para o Canadá, eu saí muito abatido, desonrado. Porque a igreja que eu pastoreei por fim, ela é muito grande, começou a converter pobre. Recebemos 500 pobres na igreja. Foi um fenômeno que aconteceu no ano. E o conselho da igreja me chamou e falou: você é um mentiroso. Eu falei: mas como eu sou um mentiroso? Você é um enganador, um charlatão. Eu falei: por quê? Porque você nunca falou para a gente que você gosta de pobre. A nossa igreja é a igreja chamada por Deus para evangelizar rico. Vê se pode uma coisa dessa. A minha pressão foi a 20/16, eu desmaiei. 3 médicos do conselho me socorreram na hora, porque eu me recusei a ouvir o que eu estava ouvindo. Se você está baixando o padrão da nossa igreja, está até fedendo dentro da igreja. Não é uma coisa miserável? E eu falei para ele: eu gosto de quem Deus gosta. E tem uma coisa, vocês tratam de aprender a gostar, porque os pobres sempre terão convosco. Mas aí já tinha perdido o entusiasmo. Aí eu falei: você sabe de uma coisa, vocês ficam com seus ricos, eu vou embora. E no dia 31, meu sogro morreu no dia 16 de dezembro. Minha esposa foi para o enterro, ficou lá com a família, etc. E eu fiquei para o final do ano. No final do ano, no dia da passagem do ano, terminou o culto, eu dei o tchau para a igreja. Você sabe que eu fui para a rodoviária, não fui nem de avião. Fui para a rodoviária sozinho. Ninguém me levou lá. Quando eu comuniquei à igreja que eu viria de sair, eles perguntaram por quê. Falei: porque parece que a igreja não pensa diferente da gente. Então eu estou saindo, o conselho pensa diferente. Em meia hora tinham 400 votos pedindo para tirar o conselho, mas só que quem assinou foram os pobres. Os pobres sempre tendo convosco. E eu disse: não quero dividir a igreja. Então saí, fui embora. Mas eu saí chorando, humilhado, a honra lá embaixo. Nunca tinha sido chamado de mentiroso. É verdade que a gente não é 100% em nada, ninguém é. Mas pelo menos a gente luta para ser honesto. E eu ouvi uma voz a 1h da manhã, dentro daquele ônibus da São Geraldo, chorando, tudo escuro. Eu vi uma voz, dizia assim: Elias, meu filho, eu ainda te honrarei. Eu ainda te honrarei. Olha, meus irmãos, já passaram-se 20 e tantos anos, mas para a glória de Deus, aqui está uma pessoa para testemunhar para vocês que se tem alguém que tem sido honrado no mundo, sou eu. Deus me deu o privilégio de comer com príncipes e princesas, literalmente. A primeira princesa que eu comi na casa dela foi a princesa dos camarões, e a mãe dela não era lagosta. A Michelle do King. O marido dela, o segundo homem das Nações Unidas. Eu terminei um doutorado, ele era da mesma igreja, ele me chamou para um jantar. Chego lá naquela mansão, pensei que era só eu e ele, vieram mais outros 6 casais da igreja. E ela preparou uns quitutes, eu comi feito um louco. Quando eu não aguentava mais nada, ele abriu uma porta da casa dele, da sala, e falou: a hora agora é do jantar. E aí eu falei: meu Deus do céu. Ele me pegou,
Pegou minha esposa pela mão, pôs na mesa, uma mesa bonita que tinha lá, toda bonita. É a etiqueta. Pegou a mim, me pôs ao lado da esposa dele, e os outros podiam sentar onde quisesse. E tinha lá 6 pratos, 6 garfos, 6 facas, 6 não sei o quê. E eu nunca sabia, nunca fui treinado nisso, não sabia lá o que era aquilo. E aí ninguém mexia em nada, e a comida lá. E aí depois de uns 5 minutos, ele olhou para mim e fez: doutor Dantas, a razão do jantar é você, tome a iniciativa. Aí eu falei: é para eu tomar a iniciativa? Aí eu falei: é. Peguei um prato, um garfo e uma faca até meia redonda assim, misturei lá a farofa, o arroz, e vamos nessa. E todos os outros casais me imitaram, porque ninguém sabia o que fazer. E eles, muito educadamente, também fizeram o mesmo, naturalmente. Naquela noite a máquina de lavar louça não trabalhou. Uma maravilha. Na saída todo mundo dizia: muito obrigado, hein, muito obrigado, porque ninguém sabia o que fazer. Mas Deus tem honrado a gente. Para você ter ideia, em novembro passado, eu recebi uma carta da realeza britânica convidando para um jantar com o príncipe William. 15 pessoas para tratar de um projeto de adoção de 200 mil crianças chinesas. Ele sabia do Global Kingdom. Eu mandei uma resposta lá, muito educada, dizendo: não posso, eu tenho um encontro de pastores. Eu espero que ele me convide de novo. Mas é só para dizer, quando Deus resolve restituir, Ele restitui tudo. E restitui tudo com plasma, meus irmãos. Eu não sei o que é que a vida tem feito com você, mas se esse é o caso, essa é a noite da restituição. Agora, há uma expectativa de Deus em cada um de nós. Não é que Ele nos dê se a gente fizer isso, mas é para o nosso bem. A expectativa de Deus da nossa parte é obediência. Porque quando a coisa complica na vida da gente, é quando a gente mais quebra os nossos padrões de integridade, para tentar escapar. E o rei falou para o povo: pega tudo e vai embora. 50 mil deles. Era 1.200 quilômetros, o caminho era perigoso. Você acha que não tinha bandido? Não tinha exército para protegê-los. Bandido para todo lado. Mas eles não tiveram dúvida. Zorobabel, que é o príncipe descrito no capítulo 2, sai com o povo e começa a caminhar 1.200 quilômetros, correndo os riscos da vida, mas em obediência. Se a gente quer desfrutar e experimentar e entender a graciosidade de Deus, a bênção da restituição de Deus, a gente tem que se comprometer a não transgredir o bloco que define a gente como pessoas, a nossa integridade. Porque aí a gente vai entender que foi Deus mesmo. Que o perigo quando a coisa está tensa é que a gente mente mais, enrola mais, faz tudo mais para tentar sobreviver. Isso é uma isca, é perigosíssimo, é um perigo, como é que chama? Uma cilada. Mas permanecendo fiel, cruzando os 1.200 quilômetros em direção a Jerusalém, a gente vai chegar lá, meu irmão. Vai chegar lá. Olha o caso desse vídeo, para terminarmos. Esse vídeo fala de uma mulher que teve toda a chance de matar o seu bebezinho quando ele nasceu. Entenda isso aí. E veja o que ela fez. Aí, Francisco, depois o pastor Zé João já pode vir. Da maneira que Deus interpreta as coisas. Amém, meu irmão? Oh, Lord. Ninguém fez uma festa quando eu nasci, mas quem daria uma festa por nascer alguém assim? O tempo todo eu luto pra me adaptar, mesmo assim te louvarei, eu louvarei. Tentaram me parar porque nasci assim. Grande Deus, existem algumas coisas tão difíceis para mim.
Mas o que me dói é ver meu irmão assim queixar. Ai meu Deus, te louvarei, eu louvarei, eu te louvarei, sempre louvarei, eu te louvarei, Senhor, sempre louvarei, eu te louvarei, sempre louvarei. Sempre eu louvarei. Jonathan, por favor, meu irmão. Vem cá, Jonathan. Vem, Jonathan. Tudo bem, Jonathan? Como é que você está, meu amado? Ei, glória a Deus. Aleluia. Tá legal aqui o microfone para você? Isso. Tá no quilo aí? Costa, vai. Ninguém fez uma festa quando eu nasci. Mas quem daria uma festa por nascer alguém assim? O tempo todo eu luto pra me adaptar, e mesmo assim te louvarei. Tentaram me parar porque eu nasci assim. Grande Deus. Existem algumas coisas tão difíceis para mim. Mas o que me dói é ver o irmão a se queixar. Ai meu Deus, te louvarei. Você pode cantar comigo? Solte a voz. Eu te louvarei, sempre louvarei. Eu te louvarei, Senhor, sempre louvarei. Eu te louvarei, sempre louvarei. Eu te louvarei, Senhor, sempre louvarei. Pra sempre eu louvarei. Oh, oh, oh. Irmãos, me ouçam, por favor. Irmãos, quando eu nasci, infelizmente, eu nasci com uma certa dificuldade. Nasci praticamente morto. Mas Deus soprou em mim o fôlego da vida. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Eu achei alguém que me amasse. Me ouça aqui. Eu achei alguém que cuidasse de mim. Às vezes, vemos em televisões, na televisão, em rádios, em jornais, crianças sendo lançadas em rios, crianças sendo lançadas de prédio, crianças sendo abandonadas no lixo. Mas eu louvo a Deus porque a minha família me amou. Ah, meu Deus. Oh, maravilha. A minha mãe me amou. É por isso que eu louvo a Deus pela sua vida, porque a senhora não me jogou fora. A senhora, e por isso, hoje eu estou aqui, para a glória de Deus.
Vamos ficar em pé, vamos cantar com ele esse cântico e aí a gente vai dar a aplicação final e oramos. Ficamos em pé. Existem algumas coisas tão difíceis para mim, mas o que me dói é ver meu irmão a se queixar. Ai, meu Deus, te louvarei. Eu te louvarei, sempre louvarei. Eu te louvarei. Essa é a mãe dele. Sempre louvarei. Eu te louvarei, sempre louvarei. Eu te louvarei, Senhor, sempre louvarei. Sempre louvarei. Pode parar o vídeo. Não, é lindo. Irmão, esta mulher teve a oportunidade de acabar com a vida do seu filho. O filho nasceu praticamente morto. A esperança dela estava sendo roubada. Mas ela manteve sua integridade. E quem mais se alegra nesse vídeo não é ele, é ela. Porque Deus é o Deus da restituição e graça. Hoje você vai sair para casa entusiasmado com a vida, meu irmão. Porque Deus ainda é Deus. E Ele ainda está captando no odre dele, coletando no odre dele as suas lágrimas e os seus sonhos não realizados. Ele é o Deus da restituição e graça. Que Deus nos abençoe.